Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seul Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos vocês, ouvintes, amigos e irmãos da Rádio Gospel Seul Music, um ótimo dia a todos. Nós estamos iniciando mais uma programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Somos do Ministério Tevan, Templo Evangelístico, Verdade, Amor e Missão. Eu sou o Bruno Figueiredo, sou da cidade do Rio de Janeiro e nós caminhamos numa medida de fé, numa visão apostólica, divina e espiritual. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, está nos acompanhando, quero agradecer a você pelo carinho da audiência, quero desejar boas-vindas e quero fazer um pedido. Fique conosco até o final da programação, nós estaremos com os louvores, com a ministração da palavra e nós estaremos também com a oração no final da programação. Irmãos, quero também deixar aqui a vocês o endereço do nosso canal do YouTube, é Bruno Figueiredo /Conexão Profética. Você vai entrar no canal, se der, faça a sua inscrição, ative o sininho, dê um like e comente as nossas programações. Lá estarão disponíveis todas as programações que vão ao ar aqui na Rádio Gospel Seul Music, pois nós estamos sempre aqui aos finais de semana, aos sábados e domingos, de 8 da manhã às 8h30. Então, para não perder nada, nós sempre deixamos disponíveis em vídeo na programação lá do canal do YouTube. Você vai encontrar lá mais uma vez, na barra de pesquisa, você digita Bruno Figueiredo /Conexão Profética e lá estarão todos os conteúdos das programações anteriores, inclusive esta que nós estaremos deixando disponíveis daqui a um dia ou 2 dias. Estamos sempre disponibilizando lá para vocês, todos os ouvintes e também inscritos do canal. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero chamar a todos vocês agora para estarmos ouvindo o louvor Fernandinho, Pai de Multidões. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Buscando salvação, eu vejo órfão e viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho.
salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei e muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei e muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Diga isso. Tocarei. Eu serei tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei e muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Oh, eu serei, tocarei. Onde tem uma conexão, ali tem gospel. Seul Music, a rádio gospel para todo o planeta. Quem está falando aqui nesse momento é o irmão Edson Messias, da cidade de Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia. Um abraço mesmo para toda a direção e equipe da igreja a qual eu faço parte, que é a Igreja Batista Nacional Monte Calvário, que fica localizada aqui no meu bairro, na direção do pastor Nildo e do vice-pastor, nosso querido Adailton. 24 horas no ar com você. Rádio Gospel Seul Music. Bem-vindos de volta na programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Você que está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, pela sua participação. A você, ouvintes que têm participado pelo WhatsApp do ouvinte, obrigado pela sua participação, irmãos. Vocês que estão sempre conosco, entre tantas nações que estão nos ouvindo, você que está nos ouvindo aqui por todo o Brasil, por todo o estado brasileiro, agradeço muito. Pessoas aqui do Maranhão, Juiz de Fora, pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, obrigado a todos vocês que também estão aí fora do Brasil, Japão, Canadá. São mais de 170 nações que nos acompanham. Só nessa programação são mais de 19 mil pessoas, 19 mil ouvintes. E eu quero, antes da ministração da palavra, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Amém, irmãos? Convido a todos vocês agora para estarmos ouvindo agora a ministração da palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Senhor nosso Deus, esteja conosco nessa ministração, nos ajude
a falar do seu Filho amado Jesus Cristo. Que a operação do teu poder manifesta em Cristo Jesus esteja nessas palavras, pela ação do teu Espírito Santo. É o que oramos e pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos precisando muito de proteção. E eu quero falar nesta ministração hoje ao coração de você que é líder, pastor, você que é diácono, você que é dirigente de uma igreja, você que tem a missão e a função de estar aí pastoreando. Quero falar ao coração desse líder hoje, porque Deus está nos chamando para uma fase de reposicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Então Deus está colocando muitas coisas que estão fora do lugar. Então eu acredito muito que essa palavra hoje vai contribuir, vai falar ao seu coração, você que carrega uma unção, você que é líder. Amém? Irmãos, como eu estava dizendo, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos muito de proteção. E a proteção que nós estamos buscando, ela não pode ser somente nos muros. Nós não podemos somente confiar e achar que a nossa proteção ela vai vir das cercas elétricas, dos alarmes, dos carros blindados ou até mesmo de porte de armas que estamos querendo aí tirar essas licenças de porte de armas. Enfim, nós estamos precisando muito de proteção, mas essa proteção não vai vir destes elementos de tudo isso que nós estamos comprando e esperando. A segurança que eu e você estamos precisando para estarmos protegidos é andar debaixo de uma instrução divina. O texto que nós lemos na carta aos Hebreus, versículo 7, diz que Noé foi um homem divinamente avisado, ou seja, ele recebeu instruções divinas e construiu uma arca. A instrução divina trouxe para ele uma construção de algo que os protegeram. E por que eu estou falando isso? Porque o que nos protege, irmãos, não é ter um ministério grande, não é ser um homem ou uma mulher de muitos dons, não são as capacidades que nós carregamos. O que nos protege é andar diante de uma instrução divina, é fazer aquilo que Deus estabeleceu. Irmãos, o que nos protege é a obediência. Andar por uma instrução divina é sinônimo de andar em obediência. Ou seja, o que nos protege é fazer aquilo que Deus está estabelecendo. Tenta, irmãos, tenta você e eu fazer coisas que Deus abomina nesses dias que estão passando agora. Tenta, irmãos, você que tem um grande ministério, você que tem uma família, tenta fazer coisas que Deus não se agrada para ver como que a sua casa ela não fica desprotegida. Tenta para ver se você não perde em semanas tudo aquilo que você levou anos para construir ou entender. Ou seja, se nós arriscarmos em andar por caminhos aonde Deus abomina, nós podemos correr o risco de estarmos vivendo desprotegidos e perdendo muitas coisas que levaram anos na nossa vida, no nosso ministério, e perdermos em semanas, dias, simplesmente por estarmos andando fora daquilo que Deus estabeleceu, irmãos. E aonde é que às vezes, irmãos, nós que somos líderes, que somos pastores, ministros da palavra de Deus, nós erramos nesse momento, quando a gente fala muito em andar naquilo que Deus estabeleceu, quando a gente fala em andar em obediência, quando a gente fala em receber instruções divinas, a gente para pensar e refletir e ver aonde é que às vezes nós, como esse corpo de liderança, como ministros da palavra, aonde é que nós erramos ao longo do tempo. Acontece, irmãos, que nós já entendemos esse princípio
E de tanto a gente ler sobre essas coisas, obediência, santidade, purificação, a gente ora, jejua e a gente sobe ao monte, e por tanto a gente fazer tudo isso, a gente começa a viver um padrão de obediência, e certamente agora nós vamos querer estabelecer esse padrão para os outros também. Então, nós passamos a cobrar das pessoas aquilo que nós já um dia entendemos. E ao invés das pessoas andarem em obediência a Deus, agora acha que eles devem andar no nosso próprio padrão. Então, por nós entendermos tudo isso, por nós vivermos uma vida cristã e nós conhecemos os padrões de Deus e os princípios, ao invés da gente andar somente nesses padrões, agora nós vamos exigir que as pessoas elas andem nos padrões que nós achamos que são nossos. E eu repito, agora nós como líderes achamos que as pessoas, as ovelhas, elas devem andar em um nosso próprio padrão. Acontece, irmãos, que agora nós temos um problema. E qual é o problema que a gente acaba criando? Eu e você, por nós entendermos os princípios da obediência, a gente começa a exigir obediência das pessoas. Irmãos, deixo de ser obediente e passo a ser religioso. Esse é o resultado de quem entendeu o princípio da obediência, está vivendo esse princípio e ao invés de só viver e tornar-se um exemplo, e agora está tentando exemplificar não somente, mas exigir com que as pessoas andem nesse padrão que você mesmo está andando, e agora você está criando um peso para que as pessoas carreguem. Irmãos, aonde, irmãos, que nós erramos algum tempo atrás, onde nós exigimos que as pessoas andassem em um nosso nível de padrão de obediência que nós alcançamos. Irmãos, em meu próprio padrão de obediência estabelecido por mim e não por Deus. Então, quando nós alcançamos esse estágio, irmãos, nós estamos nos tornando homens, pastores, líderes, muitos religiosos. Por quê? Porque nós estamos criando um próprio padrão de obediência para que as pessoas agora andem nesse padrão que nós estamos criando para elas. Por favor, irmãos, não me leve a mal, mas nós precisamos aceitar isso que nós estamos ouvindo agora. O padrão de justiça, de obediência e santidade não é você, pastor. Não sou eu. O padrão de justiça, de obediência e de santidade ainda é o padrão de Cristo. Foi Cristo que nos trouxe este padrão. Irmãos, precisamos muito entender uma coisa. Principalmente você que é líder, pastor, pai e mãe. Você entendeu o que é obediência? Sim. Então, irmãos, não crie nenhum padrão e não exija de ninguém. Quer criar alguma coisa? Por favor, crie um caminho com aquilo que você aprendeu e certamente assim ficará mais fácil para aqueles que estão vindo caminharem em obediência. E que caminhos são esses, irmãos? Mesa, comunhão, relacionamento. Quer criar algum padrão para que as pessoas andem em obediência? Crie esses caminhos, irmãos. Mesa, comunhão e relacionamento. Irmãos, não faça de sua casa, não faça de seu ministério um ambiente de autoritarismo. Irmãos, quando alguém vier até você e querer saber como faz para andar em obediência, não estabeleça para essa pessoa o que ela deve fazer. Apenas ensina a ela o que Jesus disse, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você exige de alguém aquilo que você já conseguiu fazer, você acaba fazendo a pessoa caminhar com um peso que ela ainda não aguenta. Irmãos, não é porque você já sabe, não é porque você faz bem feito que agora você pode cobrar um nível de obediência dos outros.
Se for ver direitinho, até porque, irmãos, você mesmo lá atrás, você deixava a desejar em alguns pontos falando sobre obediência, santidade, purificação. Se a gente for ver direitinho e fizer um raio-x de sua vida, você deixava a desejar em alguns pontos. E hoje você está se tornando um homem tão religioso que você criou um padrão e está querendo que as pessoas andem não no padrão de Deus, mas no padrão do nível de exigência, de obediência que você está colocando para que as pessoas andem. Então você está colocando um peso que as pessoas ainda não podem carregar. Irmãos, ouvindo uma palavra como essa, não me tenha como um homem hostil, como uma pessoa presunçosa que está querendo te ensinar alguma coisa. Eu sou apenas um simples servo de Deus, eu tenho 39 anos, eu não estou aqui para te dar conselhos, irmãos, mas por favor, entenda isso, não me veja com alguém hostil por estar pregando essa mensagem. Na verdade, irmãos, eu estou pregando para nós mesmos. Deus, Ele está nos revelando o segredo de um ministério bem-sucedido. E o segredo, irmãos, é você se tornar um homem mais leve. Seja mais leve, pai. Seja mais leve, mãe. Seja mais leve, pastor. Irmãos, Deus está nos ensinando o segredo para uma jornada com Ele. Um segredo para tornar uma jornada com Deus mais leve é você se tornar alguém que aponte o caminho e não alguém que aponte o dedo acusando as pessoas daquilo que elas fazem ou que elas deixam de fazer para Deus. Amém, irmãos? Irmãos, o fato de você saber mais, jejuar, orar mais do que outras pessoas, o fato de você ter mais unção que alguém, isto torna você simplesmente mais responsável que o outro. Isto torna você mais forte. E sabe o que a Bíblia diz sobre alguém que caminha na unção de Deus mais forte? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículo 1: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Irmãos, fortes devem ter mais paciência. Pessoas fortes na fé, elas devem ter mais paciência com os fracos na fé. Então, enquanto pregadores, ministros da palavra de Deus, precisamos entender uma coisa: o nosso trabalho não é mostrar o pecado do povo para Deus, porque isso ele já sabe. Jesus, ele já perdoou todos os pecados na cruz. E o que é o nosso trabalho então? O nosso trabalho aqui, como ministros da palavra de Deus, é mostrar o amor de Deus para as pessoas. O sacrifício, irmão, já foi feito. A porta, ela ainda está aberta e o véu, ele foi rasgado. Amém, irmãos? Sabe, a gente gasta, às vezes, irmãos, tanto tempo mostrando quem é o povo para Deus, que Deus, ele parece que está nos dizendo da seguinte maneira: quem são eles, meu filho? Eu já sei. O que eles ainda não sabem e o que eles ainda não conhecem é quem eu sou. Irmãos, quero uma dica, um conselho aqui. Passe tempo, irmãos. Gaste seu tempo mostrando quem Deus é para o povo, irmãos. Assim diz o Senhor. Mostre o meu amor para eles e vivam uma vida que eles, olhando para você, eles me vejam. Assim diz o Senhor, irmãos. Irmãos, abrace os leprosos, sai na rua, perdoe as prostitutas, ande com os pecadores, faça igual Jesus, deixe a bolsa do dinheiro com um ladrão para cuidar. Essas foram as práticas e o comportamento de Jesus diante de uma sociedade pecadora, irmãos. Irmãos, para finalizar, é assim que Deus trabalha, irmão. Mas o homem não. O homem tem a sua justiça própria. Ele tem o seu regime interno. E aí, com tudo isso, quando nós criamos um padrão e tudo fica pronto, achamos que Deus,
ele tem que ficar se submetendo àquilo que nós decidimos. Nós tomamos decisões sobre a vida das pessoas, da maneira como elas devem andar, da forma como elas devem se vestir. E a gente acha que Deus tem que se submeter a essas decisões que nós estamos tomando. Irmãos, eu quero finalizar essa palavra dizendo para você que é pastor, que é líder, deixa Deus trabalhar. Se a gente não mudar a forma de ver as coisas, de tocar nas pessoas, nós corremos o risco de até perder o nosso ministério, simplesmente por não estar sabendo usar o poder de Deus para tocar nas pessoas. Amém, irmãos? Eu quero chamar agora Soraya Moraes, Caminho no Deserto. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas. Oh, aleluia, meu irmão. Sabe, irmãos, se nós não entendermos o que Deus está fazendo nesses dias, nós corremos o risco de comprometer a prática daquilo que nós estamos fazendo. Por falta de um conhecimento, irmãos, a gente às vezes compromete aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Irmãos, Deus, Ele não quer mais que a gente tenha um comportamento religioso. Deus, Ele não quer que tenha derramado
derramamentos de sangue. Deus não quer que a gente viva em guerra com os irmãos. Irmãos, Deus, Ele quer o melhor para esta nação. Ele está no trono. Ele ouvirá todas as nossas orações, mas Ele ouvirá do seu modo, no seu tempo. Ele usará quem Ele quer, irmão, quando Ele quiser e como e da maneira, da forma que Ele quer. Compete a nós, é da nossa competência nos humilharmos diante da potente mão de Deus. 1 Pedro 5 e versículo 6, humilhai-vos diante das potentes mãos de Deus. Eu quero finalizar dizendo para você, desejemos